tenho 71 anos e nunca contei isso para alma viva. Eu matei meu marido. Pelo menos foi o que pensei por 48 anos da minha vida. E a verdade que descobri 3 anos atrás, vocês não vão acreditar. Tenho 71 anos e essa é a primeira vez que conto isso para alguém. O que vou contar vai chocar vocês tanto quanto me chocou. Se inscreva no canal e aperte o sininho para não perder nenhuma história. Assim como eu, muita gente boa está criando coragem para abrir o peito e contar segredos que ficaram guardados por anos. E ter alguém para escutar essas histórias é muito importante para nós, viu? Meu nome é Maria do Socorro, mas todo mundo sempre me chamou só de Socorro. Minha história começou em 1968, quando eu tinha apenas 14 anos, numa cidade pequena chamada Quixadá, no sertão do Ceará. Era um lugar onde o sol rachava a terra, onde a chuva era promessa que nem sempre chegava, e onde os sonhos de uma menina valiam menos que uma cabra magra. Quixadá é conhecida pelos monólitos, aquelas pedras enormes que pareciam ter sido jogadas ali por gigantes. Mas para nossa família era só um lugar onde a gente lutava todo dia contra a seca e a fome. Meu pai, Severino Alves, era vaqueiro numa fazenda grande do coronel Antônio Bezerra. Acordava de madrugada antes mesmo do galo cantar. Tomava um café preto que mais parecia piche e saía para o campo tangendo o gado sob o sol que derretia até pedra. Ganhava pouco, mas era trabalho honesto. Era eu, meus 3 irmãos menores, João de 11 anos, Francisca de 8 e o pequeno Antônio de apenas 4 e minha mãe Josefa. Nossa casa era de taipa, com o chão batido, parede de barro e palha de carnaúba no teto. Não tínhamos luz elétrica, usávamos candeeiro de querosene que fazia mais fumaça que claridade. Minha mãe Josefa era uma mulher que a vida tinha moído igual milho no pilão. Se casou com meu pai aos 13 anos, um ano mais nova que eu quando descobri que ia me casar também, e aos 30 já parecia uma véia de 50. As mãos dela estavam sempre ocupadas, lavando roupa no açude quando tinha água, fazendo farinha de mandioca ou costurando remendo em cima de remendo nas nossas roupas surradas. Apesar da pobreza desgraçada, eu tinha sonhos grandes como o céu do sertão. Sonhava em aprender a ler direito, em conhecer Fortaleza, talvez até o Rio de Janeiro, que aparecia na novela do rádio. Sonhava em ter um trabalho próprio, talvez professora ou enfermeira num postinho de saúde. E, principalmente, sonhava em me casar por amor, igual nas histórias de cordel que minha avó contava. Mas no sertão do Ceará, no final dos anos 60, numa família pobre que nem a nossa, os sonhos de menina era que nem chuva no verão, bonitos de se ver, mas raramente viravam realidade. Foi numa quinta-feira de junho de 1968 que minha vida mudou para sempre. Lembro de cada detalhe daquele dia que nem fosse ontem. Tinha sido uma manhã de mormaço danado. O sol já esquentava forte desde cedo e nenhuma brisa para dar alívio. Eu tinha passado a manhã ajudando minha mãe a fazer rapadura, uma tarefa pesada que tomava o dia todo. Era trabalho de quebrar as costas. Eu tinha que mexer a calda de cana no tacho de cobre com uma colher de pau maior que eu. Mas era um dos poucos momentos em que eu e mamãe conversávamos de verdade. Depois do almoço simples, feijão de corda, farinha e queijo coalho que sobraram do café, minha mãe me mandou tomar um banho de cuia e trocar de roupa. Disse que era dia de visita e que eu deveria me apresentar direito. Vesti minha melhor roupa, um vestido de chita azul que tinha sido da minha prima mais velha. Eu ainda brincava de boneca de pano aos 14 anos, escondida dos meus pais, porque eles achavam que eu já estava muito grandida para essas bobagens de menina. Mas aquela boneca que minha avó tinha feito de retalho era meu tesouro mais precioso. Representava a infância que eu ainda não queria largar.
Foi por volta das 3 da tarde que vi meu pai chegando em casa montado na égua alazão do patrão. Ele vinha da casa grande do Coronel Bezerra. Naquele dia, porém, havia algo diferente no jeito dele cavalgar. Vinha mais apressado que o normal, com a cara fechada e os ombros tensos. Meu pai cumprimentou a gente com um aceno e chamou minha mãe para dentro de casa. "Josefa", disse ele, "preciso conversar contigo. É coisa importante." Eles entraram no quarto e fecharam a porta de madeira velha que rangia. Eu consegui ouvir só pedaços da conversa. Palavras soltas, como futuro, oportunidade, casamento e o nome Coronel Zé Augusto. Quando eles finalmente saíram do quarto, minha mãe estava com a cara esquisita. Não era alegria, não era tristeza. Era uma mistura de resignação e preocupação, como quem sabe que não tem escolha. Meu pai se aproximou de onde eu estava sentada, descascando milho. "Socorro", disse ele, "preciso falar contigo sobre teu futuro." A palavra futuro fez meu coração disparar. Talvez ele fosse dizer que eu podia voltar para a escola. "Eu arranjei um casamento para você", ele disse sem enrolar, como se estivesse falando sobre vender uma reis. "Você vai se casar com o Coronel Zé Augusto mês que vem." Por um momento eu não entendi o que ele estava dizendo. As palavras chegaram até mim como se tivesse sido falada numa língua estranha. Casamento? Eu tinha só 14 anos, ainda brincava de boneca, ainda tinha medo de trovão, ainda sonhava em estudar. "Pai", consegui gaguejar, "eu não entendo. Quem é esse coronel? Eu nem conheço esse homem." O homem que tinham escolhido para mim se chamava José Augusto Nobre. Todo mundo chamava de Coronel Zé Augusto. Tinha 47 anos, era viúva há 3 anos e dono de terras grandes nos arredores de Quixadá. Criava gado, plantava algodão e tinha influência política na região. Coronel Zé Augusto estava disposto a ajudar nossa família de várias formas. Daria trabalho fixo para o meu pai, uma casa melhor para a gente morar e ainda pagaria uma quantia boa pela minha mão. Era mais dinheiro do que nossa família tinha visto junto na vida toda. "Mas, pai", tentei argumentar, "eu posso ajudar mais aqui, posso trabalhar na casa de família na cidade." Ele me cortou com um gesto impaciente. "Socorro, você é uma menina esperta, mas não entende como o mundo funciona. Mulher solteira não tem futuro garantido. Você precisa de um marido que cuide de você, que te proteja. E o coronel é homem de posses, te dará vida boa." Naquela noite, deitada na minha esteira de palha, chorei até secar. Francisca, que era nova demais para entender direito o que estava acontecendo, me abraçou e sussurrou: "Você vai embora, né, Socorro?" A primeira vez que vi Zé Augusto foi 5 dias depois daquela conversa que mudou minha vida. Ele veio na nossa casa numa tarde de sábado, chegando numa caminhonete Ford azul que levantou uma nuvem de poeira na estrada. Coronel Zé Augusto desceu do carro devagar, com movimentos de tentar acostumado a ser obedecido. Era um homem grande, mais alto que meu pai, com barriga de quem nunca passou fome e ombros largos que ocupavam muito espaço na nossa sala pequena. Minha mãe rapidamente me puxou para dentro. "Vai se arrumar? Coloca o vestido de chita, pinte bem esse cabelo e lembre-se de ser educada. Não fale muito, só responda quando ele perguntar." Foi quando realmente vi Zé Augusto pela primeira vez que senti aquele frio na barriga que não era nervosismo, era medo instintivo de presa diante do predador.
Ele usava uma camisa branca sempre assada, calça de brim escuro e botas de couro. Tinha cabelo grisalho penteado com brilhantina, bigode grosso bem aparado e mãos grandes com dedos que parecia linguiça. Usava um anel de ouro no dedo mindinho e um relógio dourado que brilhava no pulso. Suas mãos eram o que mais me assombrava, enormes e grossas, com unhas bem cortadas, mas dedos de quem estava acostumado a pegar o que queria. Eram mãos que poderiam me quebrar no meio. Zé Augusto tinha rugas ao redor dos olhos escuros que brilhavam quando olhava para mim. Quando sorria, mostrava dentes brancos que contrastavam com a pele queimada de sol. Mas o que mais me marcou naquele primeiro encontro foi o jeito como ele me examinava. Não era o olhar de um homem querendo conhecer uma pessoa. Era o olhar de quem estava avaliando uma mercadoria, conferindo se o produto que estava comprando valia o investimento. Ele me olhou de cima a baixo com aqueles olhos pequenos e calculistas. Fez pergunta para o meu pai sobre minha saúde, se eu era forte, se sabia trabalhar. Ela sabe fazer comida? Perguntou, como se eu fosse surda. Sim, coronel, respondeu meu pai. Socorro ajuda a mãe desde pequena. E cuidar de casa? Fazer limpeza? Claro, é menina trabalhadora, nunca deu trabalho. Durante toda essa conversa, fiquei ali parada, tremendo que nem vara verde, enquanto eles discutiam a minha vida como se eu fosse uma récia no negociada na feira. Em certo momento, Zé Augusto até pediu para eu sorrir para ver meus dentes. Sorria, menina, ele ordenou e eu obedeci, forçando um sorriso enquanto ele examinava minha boca como faria com um animal que estivesse pensando em comprar. Tem boa dentição, disse finalmente como se fosse um laudo veterinário. Um pouco magra, mas isso se resolve com boa alimentação. Coronel Zé Augusto ficou em nossa casa quase 2 horas naquela tarde. Discutiu todos os detalhes do casamento com meu pai, como se estivesse fechando negócio de gado. A data seria num sábado de julho, só 2 semanas depois. A cerimônia na igreja do Rosário seria simples, mas digna. Não haveria festa grande, mas um almoço na casa dele para o pessoal mais chegado. Durante toda essa conversa, ninguém me perguntou nada. Eu era só uma espectadora da negociação da minha própria vida. Zé Augusto explicou que depois do casamento, eu moraria na fazenda dele. Mulher casada fica na casa do marido. Quando meu pai perguntou se eu podia visitar a família de vez em quando, Zé Augusto fez uma careta. Mulher que vive correndo para a casa da mãe não aprende a ser esposa direito. A questão financeira também foi discutida abertamente na minha frente. Zé Augusto daria trabalho fixo para o meu pai como vaqueiro principal, uma casa de tijolo para a família morar e ainda pagaria uma quantia boa como dote. Quando o coronel Zé Augusto finalmente se levantou para ir embora, colocou uma das suas mãos enorme no meu ombro e disse: Socorro, você vai ser uma boa esposa, vai aprender rapidinho como as coisas funcionam na minha casa. O tom de voz dele quando disse aprender rapidinho soou como uma ameaça velada. Minha mãe começou a chorar baixinho quando estava lavando a xícara de café. Quando eu perguntei por que estava chorando, ela só disse: Você vai entender quando for mais velha. Mas eu já entendia. Entendia que minha mãe estava revivendo a própria experiência através da minha. Estava se lembrando de como foi ser entregue aos 13 anos para um homem que mal conhecia. E sabia que não havia nada que pudesse proteger-me do mesmo destino. O dia do meu casamento amanheceu com um sol de rachar, desse que faz até os passarinhos procurar a sombra. Era um sábado de julho de 1968 e eu acordei com o estômago embrulhado e as mãos geladas de nervoso. Durante a noite, sonhei que estava sendo enterrada viva num caixão de madeira. Quando abri os olhos e lembrei que era o dia do meu casamento, o aperto no peito foi tão forte que pensei que fosse desmaiar. Minha mãe já estava acordada, dando os últimos pontos no meu vestido de noiva. Não era um vestido bonito, não. Era só um vestido branco de algodão, sem renda nem bordado. Parecia mais roupa de primeira comunhão do que vestido de casamento. Quando vesti aquele vestido branco,
Eu me sentei como se estivesse vestindo uma mortalha. Quando me olhei no pedacinho de espelho rachado que tínhamos pendurado na parede, não reconheci a pessoa que olhava de volta. Parecia uma menina fantasiada de noiva, brincando de casinha com roupa emprestada. A cerimônia seria às 10 da manhã na igreja do Rosário. Tinha algumas flores, rosas que Zé Augusto mandou buscar em Fortaleza, mas era um casamento simples e sem alegria, mais parecido com velório do que festa. Padre Cícero, que conhecia nossa família desde que eu era pequena, fez a cerimônia com cara séria e preocupada. Eu podia ver nos olhos dele que não aprovava completamente aquele casamento. Durante toda a missa tremi que nem folha ao vento. Não era só nervosismo, era terror puro. Quando o padre Cícero falou sobre os votos do matrimônio, as palavras soaram como sentença de cadeia perpétua. Zé Augusto, do meu lado, estava sério e impaciente durante toda a cerimônia. Olhava para o relógio de vez em quando, suspirava quando o padre Cícero demorava. Era óbvio que para ele aquilo era só uma formalidade para ser cumprida. Quando chegou minha vez de dizer aceito, mal conseguia falar de tanto chorar. Minha voz saiu como um sussurro tremido. O aceito que saiu da minha boca não representava minha vontade, era só minha rendição completa. O beijo que Zé Augusto me deu no final da cerimônia foi rápido, seco e tinha gosto de fumo de rolo. Foi o primeiro beijo da minha vida e não teve nada de romântico. Foi só a marca de posse de um homem sobre sua nova propriedade. Depois da cerimônia, teve um almoço na casa grande do coronel. As pessoas comiam em silêncio, porque todo mundo sabia que aquele não era casamento para ser celebrado. Era só acordo comercial sendo fechado. A casa do Zé Augusto ficava a uns 10 quilômetros da cidade, numa fazenda grande, com pasto que se perdia de vista. Era uma casa de tijolo, grande, com varanda na frente e quintal nos fundos. Para uma menina que tinha vivido a vida toda numa casa de taipa, aquilo parecia um palácio. Mas palácio pode ser prisão também. Quando chegou a noite, prefiro não entrar em detalhes sobre o que eu, uma menina de 14 anos que nem sabia direito como funcionava o corpo de uma mulher, tive que passar nas mãos de um homem de 47 anos. Só posso dizer que foi doloroso, humilhante e assustador. E que naquela primeira noite, deitada na cama ao lado de Zé Augusto, que roncava alto, entendi que minha vida como eu a conhecia tinha acabado para sempre. Os primeiros meses na fazenda foram os piores da minha vida. Cada dia parecia durar uma eternidade e cada noite era um pesadelo que eu tinha que viver acordada. Minha rotina começava às 5 da manhã. Acordava com o barulho do galo cantando e tinha que preparar o café da manhã para o Zé Augusto e para o Raimundo, o filho dele, antes deles saírem para o trabalho no campo. Depois que eles saíam, passava o resto da manhã limpando aquela casa grande, lavando roupa no tanque dos fundos e preparando o almoço. Zé Augusto me tratava como empregada durante o dia e como propriedade durante a noite. Nunca pedia nada por favor, sempre ordenava. Socorro, traga minha comida. Socorro, lave minha roupa. Eu não era esposa dele, era serva pessoal. Raimundo, o filho dele, tinha 25 anos na época. Era diferente do pai, mais alto, mais magro, com olhos claros e jeito gentil. Onde Zé Augusto era grosseiro e mandão, Raimundo parecia educado e respeitoso. Era a única pessoa naquela casa que me tratava com alguma gentileza. Zé Augusto não me deixava sair da fazenda sozinha, não me deixava visitar minha família.
Disse que agora a minha única família era ele. Quando tentei resistir algumas vezes às investidas noturnas dele, deixou claro que dor de cabeça não era escusa para a esposa negar os deveres. Conforme os meses passavam, comecei a ter pensamentos cada vez mais escuros. Pensei em fugir, mas para onde? Voltar para a casa dos meus pais seria desonra para a família inteira. Pensei em me matar, mas não tinha coragem. E sim, pensei em acabar com ele. A primeira vez que esse pensamento passou na minha cabeça foi numa noite particularmente difícil. Zé Augusto tinha chegado bêbado de cachaça, reclamado da comida, da limpeza e depois me usado de forma ainda mais brutal do que o normal. Naquela noite fiquei acordada do lado dele, ouvindo os roncos e pensei pela primeira vez, e se ele não acordasse amanhã? Lembro que uma vez, quando ele estava dormindo pesado depois de muita pinga, me levantei e fui até a cozinha. Peguei uma das facas grandes e voltei para o quarto. Fiquei parada do lado da cama com aquela faca na mão por quase 1 hora, imaginando como seria a minha vida se ele sumisse. Mas não consegui. Não foi por amor ou pena, foi por medo das consequências. E havia Raimundo para considerar. Se eu matasse o pai dele, ele me entregaria para a polícia? Foi durante uma época que fiquei doente, uma febre que durou quase 1 semana, por causa do estresse e da má alimentação, que minha relação com Raimundo começou a mudar. Ele passou a me trazer chás de erva cidreira, flores do campo e conversava comigo por mais tempo. Lembro que foi numa tarde, quando eu estava deitada na rede da varanda, ainda fraca da febre, que Raimundo chegou com um punhado de flores de pau branco que tinha colhido no caminho. Para alegrar seu dia, disse ele, com aquele sorriso tímido que me fazia esquecer por um momento onde eu estava. Era outubro de 1968 e o inverno estava chegando ao sertão. As tardes ficavam mais frescas e havia uma brisa suave que balançava as folhas do juazeiro no quintal. Raimundo se sentou numa cadeira de palha ao meu lado e começou a me contar sobre um livro que tinha lido sobre o mar. Socorro, disse ele, você já imaginou como deve ser ver o mar? Dizem que é azul que nem o céu, mas se mexe como se fosse vivo. Eu nunca tinha pensado no mar. Minha vida toda foi no sertão, cercada de caatinga e mandacaru. Mas quando Raimundo falava sobre ondas e praias, eu conseguia quase ver na minha mente aquela imensidão azul que ele descrevia. Raimundo tinha uma sensibilidade que contrastava completamente com a brutalidade de Zé Augusto. Onde o pai era grosseiro e ignorante, Raimundo era educado e sonhador. Ele me contava sobre lugares que queria conhecer, sobre livros que tinha lido quando estudou em Fortaleza até o ginásio. Descobri que ele tinha uma curiosidade sobre o mundo que eu admirava profundamente. Durante aquelas tardes de conversa, aprendi que Raimundo também se sentia preso naquela fazenda. Ele queria voltar para a cidade, estudar mais, talvez trabalhar com educação. Meu sonho, me confessou uma vez, é abrir uma escola aqui no interior, ensinar as crianças a ler e escrever, para que elas tenham mais escolhas na vida do que a gente teve. Foi nessa época que percebi que estava desenvolvendo sentimentos por Raimundo que iam muito além da gratidão. Quando ouvi o barulho dos cascos do cavalo dele chegando do campo no final da tarde, meu coração começava a bater mais rápido. Quando ele sorria para mim, um sorriso genuíno, carinhoso, tão diferente do olhar frio do pai, eu sentia borboletas no estômago e um calor estranho que subia pelo peito. Era a primeira vez na vida que sentia algo parecido com amor de verdade. Não aquela obrigação forçada que tinha com Zé Augusto, mas algo que brotava naturalmente, como flor de mandacaru depois da primeira chuva. Às vezes eu ficava na cozinha preparando o jantar
e me pegava esperando ansiosamente pela chegada dele. Inventava desculpas para passar perto do lugar onde ele estava trabalhando. Comecei a cuidar mais da minha aparência, a pentear melhor o cabelo, a passar um pouco de rouge nas bochechas quando sabia que ele ia estar em casa. Ao mesmo tempo, me sentia terrivelmente culpada. Eu era mulher casada e Raimundo era meu enteado. O que estava sentindo era errado em todos os sentidos possíveis. Era pecado diante de Deus, traição diante dos homens e uma complicação perigosa que poderia custar nossas vidas se Zé Augusto descobrisse. Mas era também a primeira vez na vida que me sentia verdadeiramente viva desde o casamento. Com Raimundo, eu não era apenas a mulher do coronel ou a madrasta. Eu era Socorro, uma pessoa com sonhos, opiniões, sentimentos. Ele me ouvia quando eu falava, me tratava como se minhas palavras importassem. Conforme os meses passavam, nossa proximidade foi crescendo através de pequenos gestos que ninguém mais notava, mas que para nós tinham o peso de grandes declarações. Raimundo começou a me trazer pequenos presentes. Uma flor bonita que tinha encontrado no campo, uma fruta doce que conseguiu na feira da cidade, um pedaço de rapadura que sabia que eu gostava. Uma vez, me trouxe um pedaço de tecido azul que tinha comprado escondido, dizendo que combinava com a cor dos meus olhos. Eu retribuía esses cuidados da forma que podia. Preparava os pratos que ele mais gostava, deixava sempre uma cuia d'água fresca para quando ele chegasse do trabalho, consertava suas roupas com mais carinho do que consertava as de Zé Augusto. Nossos dedos se tocavam quando ele me passava alguma coisa e aquele contato breve fazia minha pele formigar. Quando estávamos sozinhos, nossas conversas duravam horas. Ele me ensinou algumas palavras que tinha aprendido nos livros, me contou histórias de lugares distantes, me fez sonhar com possibilidades que nunca tinha imaginado. Uma tarde, quando Zé Augusto tinha ido resolver negócios na cidade, eu me encontrou chorando na beira do açude. Era final de 1968 e eu estava particularmente triste porque fazia meses que não via minha família. "O que foi, Socorro?" perguntou ele, se sentando ao meu lado na pedra onde eu estava. "Nada não", respondi, tentando esconder as lágrimas. "Só tô com saudade de casa." Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando a água do açude que refletia o céu alaranjado do fim de tarde. Depois disse: "Você sabe que se dependesse de mim, você seria a mulher mais feliz do mundo?" Aquelas palavras me atravessaram como uma lança. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre seus sentimentos. Olhei para ele e vi nos olhos claros dele uma intensidade que me fez tremer. "Ai, mundo!" comecei a dizer, mas ele me interrompeu. "Eu sei que é errado. Sei que não posso falar essas coisas, mas não consigo fingir que não sinto. Você é a pessoa mais importante da minha vida, Socorro." Naquele momento, nossa amizade atravessou uma linha que não tinha volta. Não nos beijamos naquele dia, não nos tocamos de forma íntima, mas algo mudou irreversivelmente entre nós. Era como se tivéssemos feito uma confissão mútua, sem usar palavras. Tudo mudou numa tarde de setembro de 1969. Zé Augusto tinha ido para Fortaleza resolver negócios bancários e não voltaria até o dia seguinte. Era raro ele passar a noite fora e havia uma tensão diferente no ar, como quando as nuvens se acumulam antes da chuva. Raimundo voltou mais cedo do campo naquele dia. O sol ainda estava alto quando eu vi o barulho dos cascos do cavalo dele no terreiro. Meu coração deu aquele pulo que sempre dava quando ele chegava. Mas dessa vez havia algo diferente, uma expectativa que não conseguia explicar.
Ele entrou na cozinha onde eu estava preparando o jantar e ofereceu ajuda para consertar uma prateleira da despensa que estava bamboleando há semanas. Com o meu pai fora, a gente pode conversar mais à vontade. Enquanto eu mexia o feijão no fogão a lenha e ele trabalhava com o martelo e os pregos, começamos uma daquelas conversas que costumávamos ter, mas dessa vez sem o medo constante de Zé Augusto aparecer de repente. Falamos sobre sonhos, sobre o que queríamos da vida. Raimundo me contou detalhes dos seus planos de voltar para Fortaleza, de estudar pedagogia, de um dia abrir uma escola no interior. Quero ensinar as crianças para que elas tenham as oportunidades que a gente não teve. Quando chegou minha vez de falar, senti algo se quebrar dentro de mim. Todas as frustrações, todos os medos, toda a tristeza acumulada durante quase 2 anos de casamento começaram a sair como água de açude que rompe a barragem. Falei sobre como queria ter estudado, conhecido lugares além daquele sertão, como me sentia presa numa vida que não tinha escolhido. Contei sobre os sonhos que tinha quando era menina, sobre como queria ter sido professora, sobre como às vezes olhava para o céu estrelado e imaginava como seria voar para longe dali. E então, num momento de vulnerabilidade total, disse algo que nunca tinha admitido nem para mim mesma. Às vezes penso que seria melhor ter morrido no parto da Lourdes do que continuar vivendo assim. Raimundo largou o martelo imediatamente e se aproximou. Tinha uma expressão de dor nos olhos claros, como se minhas palavras tivessem machucado ele fisicamente. "Socorro", disse ele, colocando as mãos grandes e calejadas nos meus ombros. "Não fale isso nunca mais. Você é a pessoa mais viva que eu conheço. Mesmo nessa situação, mesmo com tudo que passa, você ainda sorri, ainda cuida de todo mundo, ainda tem esperança. Você é forte de um jeito que eu nunca vou ser." Olhei para ele através das lágrimas que começaram a descer e vi uma intensidade nos olhos dele que me fez tremer. "Você merece muito mais que isso", continuou ele. "Merece ser amada, merece ser feliz, merece ter escolhas." Naquele momento, com a luz dourada do fim de tarde entrando pela janela da cozinha, com o cheiro de lenha queimando no fogão e o som distante dos pássaros voltando para os seus ninhos, comecei a chorar de verdade. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que nunca tive, pela menina de 14 anos que foi obrigada a se casar com um homem que não amava. Raimundo me abraçou. Foi o primeiro abraço carinhoso, protetor, amoroso que recebi desde o meu casamento. Seus braços me envolveram com uma delicadeza que eu tinha esquecido que existia e pela primeira vez em quase 2 anos me senti segura. Fiquei chorando nos braços dele por muito tempo, deixando sair toda a dor acumulada. Ele me balançava devagarzinho, passava a mão no meu cabelo, sussurrava palavras de consolo. "Calma, Socorro, eu tô aqui. Você não tá sozinha." Quando finalmente levantei a cabeça para olhar para ele, nossos rostos estavam muito próximos. Podia sentir a respiração dele no meu rosto, ver as pequenas rugas ao redor dos olhos claros, o jeito como os lábios dele tremiam ligeiramente. "Socorro", ele sussurrou, segurando o meu rosto com as 2 mãos. "Eu queria poder te tirar daqui. Queria poder te dar a vida que você merece." "Você já me protege", respondi, minha voz saindo como um sussurro. "É a única coisa boa na minha vida. A única razão que eu tenho para continuar." Foi então que nos beijamos pela primeira vez.
Um beijo lento, hesitante no início, carregado de meses de tensão e sentimentos reprimidos. Um beijo que significava perigo mortal se fôssemos descobertos, mas também significava vida, amor e esperança. Era completamente diferente dos beijos forçados de Zé Augusto. Os lábios de Raimundo eram suaves, sua boca tinha gosto de café doce, e o jeito como ele me beijava, com reverência, com cuidado, como se eu fosse algo precioso, me fez entender pela primeira vez o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre amor. Aquela tarde se estendeu pela noite. Pela primeira vez na minha vida, o ato físico entre um homem e uma mulher foi algo bonito, prazeroso, mutuamente desejado. Com Raimundo, eu não era um objeto sendo usado. Era uma mulher sendo amada, desejada, respeitada. Ele me tratou como se eu fosse feita de porcelana fina, sempre perguntando se estava tudo bem, se eu queria continuar. Me beijou cada cicatriz que Zé Augusto tinha deixado no meu corpo. Sussurrou palavras de amor que nunca pensei que ouviria dirigidas a mim. Você é linda, disse ele, passando os dedos delicadamente pelo meu rosto. Você é perfeita. Como alguém pode não ver isso? Naquela noite, dormimos abraçados na minha cama. A primeira vez que dormi nos braços de alguém que realmente me amava. Acordei antes do amanhecer com o coração apertado, sabendo que tínhamos cruzado uma linha perigosa, mas também sabendo que nunca mais seria a mesma pessoa. Nossa relação durou quase 2 anos depois daquela primeira tarde. 2 anos de encontros roubados, sempre com medo, sempre sabendo que se Zé Augusto descobrisse, seria capaz de matar os dois na mesma noite. Desenvolvemos um sistema complexo de sinais. Quando Raimundo deixava uma flor de mandacaru na janela da cozinha, significava que podia me encontrar no açude depois do pôr do sol. Quando eu pendurava um pano branco no varal de uma forma específica, era sinal de que Zé Augusto estava desconfiado e precisávamos ter mais cuidado. Nossos encontros eram raros e preciosos. Às vezes conseguíamos apenas alguns minutos juntos quando Zé Augusto saía para conversar com os vaqueiros. Outras vezes, quando ele viajava para a cidade, tínhamos uma noite inteira. Raimundo me tratava como uma rainha, me trazia pequenos presentes que comprava escondido na feira, um pente de tartaruga, um sabonete perfumado, um lenço de seda barato, mas que para mim valia mais que ouro. Me escrevia bilhetes de amor em pedaços de papel que eu guardava no fundo do baú e queimava depois de decorar cada palavra. Num dos bilhetes, ele escreveu: "Socorro, você é minha estrela no céu escuro desta vida. Um dia ainda vamos fugir juntos para um lugar onde possamos ser felizes sem medo." Guardei aquele bilhete por 2 semanas antes de ter coragem de queimar. Durante esse período, minha vida tinha 2 faces completamente opostas. Durante o dia, era a esposa submissa e sofrida do coronel Zé Augusto. À noite, nos momentos roubados com Raimundo, era uma mulher apaixonada e viva. O contraste era tão grande que às vezes me perguntava se não estava ficando louca. Como a mesma pessoa podia sentir tanto ódio e tanto amor ao mesmo tempo? Como podia ser tão infeliz e tão feliz ao mesmo tempo? Mas Raimundo me fazia sentir que valia a pena viver. Nos nossos encontros secretos, planejávamos uma fuga impossível.
Ele dizia que quando juntasse dinheiro suficiente, fugiríamos juntos para Fortaleza. Lá, ninguém nos conheceria, poderíamos recomeçar como marido e mulher de verdade. Um dia, prometia ele, vou te levar para ver o mar. Vamos caminhar na praia de mãos dadas, sem medo de ninguém. Eram sonhos impossíveis, mas que me davam forças para aguentar os dias difíceis. Mas em outubro de 1970, tudo desmoronou. Zé Augusto começou a desconfiar. Talvez fosse a forma como Raimundo me olhava ou como eu sorria quando ele estava por perto. Talvez porque eu tinha parado de chorar tanto. Uma noite, Zé Augusto me acordou bêbado, mais bêbado do que eu já tinha visto. Começou a me acusar de traição, de estar de olho em homem mais novo. Eu neguei tudo, mas ele não acreditou. Naquela noite, ele me bateu pela primeira vez. E não foi só um tapa, não. Me deu soco, me chutou, puxou meu cabelo com tanta força que arrancou mechas inteiras. Pensei que ia morrer naquele quarto. No dia seguinte, quando Raimundo viu os roxos no meu rosto, ficou desesperado. Queria confrontar o pai, me levar embora, mas eu implorei para que não fizesse nada. Se Zé Augusto confirmasse as suspeitas, mataria os dois na mesma noite. Raimundo e eu decidimos que precisávamos parar. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas não tínhamos escolha. Os anos seguintes foram ainda mais difíceis. Zé Augusto ficou ainda mais controlador e violento. Em 1973, descobri que estava grávida. Zé Augusto ficou feliz, queria um herdeiro homem. Durante a gravidez, me tratou um pouco melhor, mas depois que Lourdes nasceu, as surras voltaram. Em 1975, quando Lourdes tinha 2 anos, Zé Augusto estava bebendo ainda mais. A fazenda não ia bem por causa da seca e ele descontava todas as frustrações em mim. As surras se tornaram mais violentas e frequentes. Foi numa dessas noites, depois de uma surra particularmente brutal, que me deixou com o lábio cortado, o olho inchado e as costelas doendo, que tomei a decisão que mudaria tudo. Lourdes dormia no quarto ao lado e eu fiquei na cozinha tremendo de dor e raiva. Foi então que lembrei da mamona que crescia atrás da casa. Minha avó sempre dizia que as sementes eram perigosíssimas, que podiam matar se fossem moídas e misturadas na comida. Naquela noite, saí para o quintal e colhi várias sementes. Passei a semana seguinte moendo em segredo, transformando numa farinha fina que guardei num potinho pequeno. Meu plano era simples: misturaria na cachaça quando ele estivesse muito bêbado para perceber. A oportunidade surgiu numa sexta-feira de março de 1975. Zé Augusto chegou completamente embriagado depois de perder dinheiro no jogo do bicho. Preparei a cachaça dele, uma dose grande como ele gostava, e misturei o pó no meio. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele ouviria. Ele bebeu tudo e foi dormir. Fiquei acordada a noite inteira esperando algo acontecer, mas nada. No sábado, acordou normal, só com ressaca. Mas no domingo, acordou reclamando de dor na barriga. Durante o dia, a dor piorou. Vomitou várias vezes, teve diarreia. Na segunda-feira estava tão fraco que mal saía da cama. Durante toda aquela semana, vivi em pânico e culpa. Parte de mim queria confessar e tentar salvar a vida dele, mas outra parte estava aliviada. Finalmente meu pesadelo podia ter fim. Zé Augusto morreu numa quinta-feira, exatamente uma semana depois de beber aquela cachaça. O médico de Quixadá disse que foi infecção intestinal grave, comum na época por causa das condições de higiene. Vocês que estão me ouvindo, me digam nos comentários. Vocês acham que sou uma pessoa má? Fariam o mesmo se tivessem na minha situação?
Às vezes me pergunto se tive escolha ou se o desespero me transformou em algo que nunca pensei que pudesse ser. Chorei no velório, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente estava livre. Raimundo ficou arrasado. Apesar de tudo, amava o pai. Nunca contei para ele o que tinha feito. Como poderia? Como destruir a memória que ele tinha do pai e fazer com que soubesse que a mulher que uma vez amou era uma assassina? Depois do enterro, Raimundo disse que Lourdes e eu podíamos continuar na fazenda, mas eu sabia que não podia ficar. Em maio de 1975, me mudei com Lourdes para Sobral, onde uma prima da minha mãe morava. Consegui trabalho numa fábrica de roupas e comecei a reconstruir minha vida. Pela primeira vez em 7 anos, era livre para tomar minhas próprias decisões. Em 1979, conheci Manuel, um homem trabalhador e gentil que me tratava com respeito. Nos casamos em 1980 e ele adotou Lourdes como filha. Tivemos mais 2 filhos, Francisco, em 1981, e Maria, em 1983. Minha vida finalmente estava completa. Tinha uma família que me amava, um marido que me respeitava, filhos que me traziam alegria, mas o peso do meu segredo nunca me abandonou. Às vezes acordava pensando em Zé Augusto agonizando, me perguntando se ele tinha sofrido, se sabia o que estava acontecendo. Em 2020, Raimundo morreu aos 75 anos de Covid. Fui ao velório em Quixadá, primeira vez que voltava em 45 anos. Ver o caixão dele me fez lembrar de tudo: o amor proibido, o medo, a culpa, o segredo que nunca contei. Foi no velório que descobri algo que mudou completamente minha visão sobre toda essa história. A neta de Raimundo se aproximou de mim depois do enterro. Disse que tinha algo importante para me contar, algo que o avô pediu para ela me dizer caso eu aparecesse no velório. Fomos para uma lanchonete perto do cemitério e ela me contou uma história que me deixou em choque. Raimundo tinha descoberto a verdade sobre a morte de Zé Augusto pouco tempo depois que aconteceu. Ele tinha encontrado o potinho com o pó de mamona escondido no meu quarto quando foi recolher minhas coisas depois que eu me mudei. Raimundo sabia que eu tinha matado o pai dele. Mas a parte mais chocante estava para vir. Raimundo nunca me denunciou porque ele também estava planejando matar o próprio pai. Zé Augusto não apenas me batia, ele também batia em Raimundo desde pequeno. Raimundo tinha crescido com um ódio profundo pelo pai e estava juntando coragem para fazer algo drástico. Quando Zé Augusto morreu, Raimundo ficou aliviado. Ele sabia que eu tinha feito o que ele não teve coragem de fazer. E me amava tanto que preferiu carregar esse segredo sozinho do que me ver presa ou julgada. A neta dele me contou mais. Raimundo sempre disse que eu era a mulher mais corajosa que conheceu e que se ele tivesse tido coragem, teria me tirado daquela situação muito antes. Mas tinha mais uma revelação que mudaria tudo para sempre. A neta de Raimundo me contou algo que ele descobriu anos depois da morte do pai, através de uma conversa com um médico que atendeu Zé Augusto nos últimos dias. O médico tinha suspeitado desde o início que a morte não foi natural, mas quando examinou o corpo mais detalhadamente, descobriu que Zé Augusto morreu de cirrose hepática em estado avançado. O fígado dele estava completamente destruído pela bebida. A dor na barriga, os vômitos, a diarreia, tudo isso eram sintomas da falência total do fígado. O que eu pensei que fosse efeito do veneno eram, na verdade, os últimos sinais de um corpo que estava morrendo há anos por causa da cachaça. Ou seja, eu não matei Zé Augusto. Ele morreu sozinho, envenenado pela própria bebedeira. Durante 45 anos, carreguei a culpa de ser uma assassina. Durante 45 anos, pensei que tinha tirado a vida de um homem. Durante 45 anos, vivi com o peso de um crime que nunca cometi. O veneno de mamona que coloquei na cachaça dele nem chegou a fazer efeito.
A quantidade que usei era pequena demais e o fígado dele já estava tão destruído que nem processou a substância. Quando soube dessa verdade, aos 69 anos, chorei por 3 dias seguidos. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das minhas costas. Descobri que durante todos esses anos minha consciência estava limpa e eu não sabia que as orações que eu fiz pedindo perdão por um crime, na verdade eram agradecimentos por uma libertação. Hoje, aos 71 anos, finalmente durmo em paz. Não porque acho que o que tentei fazer foi certo, mas porque entendo que às vezes o desespero nos leva a pensar em soluções extremas que nem sempre são necessárias. Zé Augusto era um homem violento que destruiu minha infância e juventude. Ele me tirou a inocência, a dignidade e quase tirou minha vontade de viver. Talvez merecesse uma segunda chance. Talvez eu devesse ter tentado fugir, mas eu era uma menina de 21 anos, com uma filha pequena, sem dinheiro, sem família que me apoiasse, sem opções. O que tentei fazer foi errado? Provavelmente, mas foi a única saída que consegui ver na época. E descobri que Raimundo não só entendia isso, como também pensava igual, me deu uma paz que eu não tinha há décadas. Meus filhos e netos nunca vão saber dessa história. Vou levar esse segredo para o túmulo, junto com a certeza de que, apesar de tudo, consegui construir uma vida boa depois daquele período sombrio. Às vezes, quando eu olho para trás, penso que minha vida tenha começado de verdade naquele dia em 1975, quando Zé Augusto morreu. Tudo que veio antes foi só a preparação para a mulher que me tornaria depois. Aqui no sertão, a gente aprende desde cedo que a vida é dura e que nem sempre temos as escolhas que gostaríamos de ter. Mas também aprendemos que sempre dá para recomeçar, sempre dá para plantar esperança mesmo na terra mais seca. E vocês que estão me ouvindo, espero que nunca precisem tomar as decisões que pensei que tinha que tomar. Espero que nunca se sintam tão encurralados que a única saída pareça ser fazer mal a outra pessoa. Mas se um dia se encontrarem numa situação sem saída, lembrem-se de que sempre há uma forma de recomeçar. Sempre há uma chance de construir algo bom a partir das cinzas do que foi destruído. Aqui no Nordeste, a gente diz que onde nasce capim, nasce esperança. E é verdade. Mesmo depois da seca mais braba, quando chega a primeira chuva, a terra verde volta a brotar. Eu sou Maria do Socorro, tenho 71 anos e essa é a minha história. Um segredo que guardei por quase 50 anos e que agora finalmente consegui dividir com vocês. Talvez contar essa história não mude nada para vocês. Mas para mim, significa que não vou morrer sozinha com esse peso. Vocês que me ouviram até aqui, agora fazem parte dessa história também. E isso, de alguma forma estranha, me traz a mesma paz que sinto quando ouço o canto do bem-te-vi no pé de juazeiro do meu quintal. Que Deus abençoe a todos e que nunca precisem carregar o peso que pensei que carregava por tanto tempo. Obrigada por ouvirem a minha história. Acho que estou encontrando a paz com essa confissão. Obrigada por assistir a essa história. Aqui no canal, a gente conta histórias reais, histórias de gente de verdade que viveu momentos intensos. São segredos que ficaram guardados por uma vida inteira. Se você tem uma história assim, ou conhece alguém que carrega algo no peito e precisa colocar para fora, escreve pra gente. O e-mail está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer contar a sua história com todo carinho e respeito. E se essa história mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém.